Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Capítulo 6. Está ali o Damião, a sua namorada, e as outras meninas, eu acho que estão lá dentro. Marcos, capítulo 6. Depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos, capítulo 6. Versículo a partir do 46. Marcos 6, a partir do 46. Depois de se despedir, subiu ao monte para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade e remando, porque o vento era contrário nas últimas horas da noite, foi até eles Jesus, andando sobre as águas. Queria passar adiante. Quando os discípulos viram andar sobre as águas, acharam que Jesus fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo disse: coragem, sou eu, não temas. E ele subiu no barco, junto com eles. O vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda espantados. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de fazer uma aplicação dessa palavra de forma expositiva para nós nos dias de hoje. Perceba, esse texto é muito extenso e profundo, mas quando você vai se atentar aos detalhes, perceba, versículo 46 diz: depois de Jesus se despedir, subiu ao monte para orar. Pelo menos 8 vezes no Novo Testamento, é claro, você vai encontrar Jesus ficando sozinho para orar. Perceba que, por mais que Jesus fosse um verdadeiro famoso da época, um popstar, onde, eu já disse aqui outras vezes e volto a repetir, onde Jesus estava, tinha no mínimo 5.000 pessoas adultas, sem falar em crianças. No mínimo 5.000, entre 5 a 30 mil pessoas adultas. E Jesus, apesar disso, dessas milhares e milhares de pessoas o cercando, ele procurava ficar sozinho. E quando Jesus fica sozinho, ele não faz outra coisa a não ser entrar em conexão com o Pai através da oração. Eu fico me perguntando por que Jesus orou tanto. Aí tem dezenas de respostas para nos dar o exemplo. Porque ele estava em corpo humano, e para nos deixar a seguinte metodologia: eu venci o mundo, vós também vencereis. Porém, tem que passar pelo viés da oração. Meus amados, Jesus era viciado em orar. Eu não durmo pela noite, é muito difícil, só tomando remédio. Olha lá, Jesus não dormia de hipótese nenhuma. Você só vê uma vez o texto dizendo que Jesus estava dormindo. Uma vez na Bíblia. Por
Porque enquanto Jesus estava pelo dia conectando a humanidade a Deus através da pregação do Evangelho, através de curas e milagres, libertações de vidas, à noite ele se conectava, pelo dia ele conectava-se a Deus para ser um impactador na sua geração, e até hoje é. Pela noite ele se conectava a Deus para se fortificar espiritualmente como homem e para nos deixar um exemplo. Mas eu quero me frisar a seguinte situação: quando os discípulos se separaram dele, ele subiu para a montanha para orar. Já era noite. Quando o texto diz aqui que já era noite, isso era 6, 7 horas da noite no máximo. Quando Jesus costumava orar, disse Flávio Joséfo, um historiador romano, que se naturalizou romano, mas era judeu. Flávio Joséfo disse no seu livro que quando Jesus estava para orar, ele subia a montanha 7 horas da noite, 6 horas da noite, e só descia pela manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, 4h30. Passava a noite literalmente orando. Perceba, o 48 diz que, vendo com dificuldade os discípulos remarem, porque o vento era contrário nas últimas horas. Eita, meu Deus! Talvez, se eu fosse me focar só nesse versículo, você ia dizer: está pregando sobre a minha vida. Jesus encontra os discípulos remando em uma direção, só que o vento vinha contra eles, não era a favor deles. Eles estavam nadando contra o vento. Você já experimentou você nadar contra a maré? É uma das coisas mais difíceis que existe. Você já experimentou você ir em direção ao vento, a favor do vento? É uma maravilha, principalmente para quem pedala. Quando você está pedalando a favor do vento, você dá 3 pedaladas, vale por 5. Quando você está pedalando contra o vento, você dá 3 pedaladas, parece que deu uma. E quando o vento, a tempestade, a dificuldade está vindo contra ti, e você indo contra ela, perceba que o texto diz que Jesus percebeu que nas últimas horas da noite o vento estava contrário às águas, mas Jesus queria passar adiante. Quanta dificuldade nós enfrentamos no nosso barco, no mar da nossa vida. E perceba que os discípulos não perceberam Jesus, pensaram que era um fantasma, mas Jesus já tinha percebido os discípulos. Aqui já me deixa uma lição espetacular. Por mais que você ache que Jesus não está te vendo, não está te ouvindo, não está observando a tua situação, entenda: Jeová está vendo, está ouvindo e está percebendo. Na hora certa, de alguma maneira, de alguma forma, Ele vem na tua direção. Deus não é aquele Deus que te deixa sozinho quando Ele percebe que você está morrendo. Não. Ele espera só você chamar por Ele. Entenda bem, os discípulos não conheceram Jesus. Poxa, se eu ver qualquer pessoa de longe que frequenta aquela igreja a uma certa distância, eu sei se é irmão Renilson, eu sei se é a Jurefa Gama, eu sei se é a Anne, porque a gente já convive aqui, já tem uma noção de como é, de quem é as pessoas. Os discípulos estavam há 3 anos com Jesus, viram ele andando, só porque ele estava por cima das águas disseram: é um fantasma. Não sabiam eles a capacidade do poder que o mestre tinha e tem para fazer o que ele quer com a água, com o vento, com a gravidade. Perceba, se você for olhar esse texto na profundidade que ele exige, você vai ver que Jesus aqui vai contra a lei da gravidade. Não existe como você pavimentar, calçar, passar piche na água. Como é que Jesus anda sobre as águas e não molha os pés? Como é que Jesus anda sobre as águas como se fosse em terra firme? Como é que Jesus anda sobre as águas em uma hora para os discípulos inadequada, de madrugada? Porque Jesus sempre trabalha na contramão da lógica, seu Francisco.
Os discípulos talvez esperassem que Jesus viesse ao seu encontro de outra forma, não andando sobre as águas. Os discípulos esperavam que Jesus viesse ao seu encontro de outra maneira, não flutuando. Os discípulos esperavam que Jesus viesse ao encontro deles outro horário, não de madrugada. A matemática de Jesus sempre é fora de lógica, sempre é fora de questão. Por isso que a gente nunca vai entender a mente de Deus, por mais que tente. Por mais que tente, a gente não vai entender. Mas Deus, por que não aconteceu assim? Ei, entende? A tua lógica, a tua matemática, o teu cálculo, o teu calculador, o teu relógio, o teu horário não funciona no mesmo fuso horário do dono do universo. É simplesmente isso. Não entra na minha cabeça, como pessoa natural, vim para cá para fazer missões e assim que chegar aqui perder a perna por desobediência. Jesus podia ter tolerado e ter permitido continuar com a perna, mas ele não permitiu e eu não entendo até hoje. Não pergunto por quê, apesar de querer saber, porque quem sabe é ele, quem manda é ele, o tempo é dele, a hora é dele, quem faz é ele, o dono é ele, e eu tenho que ficar calado e acabou. Então os discípulos estavam apavorados. Em vez de vir ao encontro deles, Jesus, na mente dele, veio um fantasma. Eles não conheceram Jesus nem pelo andar, nem pela altura, nem pela forma corporal. Não, o que é isso? Sabe o que é isso? Quando o medo bate em você e você está dentro do barco e o mar está bravio, você desconhece até quem anda com você assim. O medo tira da gente a capacidade de confiar. O medo tira da gente a capacidade de crer. O medo tira da gente a capacidade de entender que situação é essa que eu estou enfrentando e quando Deus vai resolvê-la, dependendo da minha fé. O medo tira de você o que você tem por direito, se tiver fé. Então os discípulos já perderam a noção do tempo, já perderam a noção do visual, já desconheceram Jesus, já não sabiam quem era quem estava vindo ao encontro dele, e o mais absurdo é esse, que eles só conheceram porque Jesus falou: não temas, sou eu. Eles conheceram pela voz, pela altura, pela cor, pelo corpo, pelo jeito de andar. Não conheceram Jesus, apesar de andar com ele 3 anos. O que é que está te apavorando? Esta é a grande interrogação. O que é que está tirando o equilíbrio do teu barco? O que é que está fazendo as ondas no mar da tua vida fazer com que o barco balance e vá contra a velocidade do vento? O senhor está me aconselhando a ter tranquilidade numa hora dessa? É a melhor opção. Quando você está tranquilo, você não tem medo. Quando você não tem medo, você tem segurança. Quando você tem segurança, você consegue ter paciência. Quando você tem paciência, você consegue ter paz. Quando você consegue ter paz, você consegue ter tranquilidade. Quando você consegue ter tranquilidade, você consegue ter uma visão da situação em um ângulo mais privilegiado. Quando você consegue ter a visão pelo ângulo mais privilegiado, você consegue enxergar Deus por trás, pela frente, adiante, em cima, embaixo, em qualquer direção. Você vai ver Deus no controle. Interessante é perceber que nós, apesar de chamarmos-nos de cristãos, chega lá como você queria dizer, nós, apesar de dizermos que somos crentes, na hora do teste, na hora do beabá, na hora do vamos ver, na hora que se exige por fé, por retroceder, muitas vezes a gente fica estatalado, parado, estancado, com medo. Faço o quê? Vou para onde? Perceba, a primeira impressão que dá é que os discípulos quiseram correr. 12 homens com medo de um fantasma. Suponhamos que fosse alguém querendo atacá-los. Não é possível que 12 homens não batiam um. É o medo. Suponhamos que fosse alguém querendo roubar os discípulos. Será que eles não tinham poder de reação? 12 homens contra um. É o medo. Essa noite, se você tiver condições, e você tem, porque Jesus está contigo, arranca de você medo, ansiedade, pavor, pânico, insegurança, essas coisas, aproveita, joga fora, toca fogo e deixa Jesus ser o calmante da tua vida, a maracujina da tua vida, o que você precisa. Glória a Jesus. O hino 36 da harpa cristã diz: se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Aí o coro diz: se Cristo comigo vai, eu irei.
Olha aí se Jesus está contigo. Olha aí se Jesus está ao teu lado. Mas pastor, eu não consigo ver. Então lê a Bíblia, o Evangelho de Lucas diz: estarei convosco todos os dias, até daqui a um ano, até daqui a 10 anos, até daqui a 20 anos, não, até o fim dos tempos. Jesus está com você. Está apavorado por quê? Perdeu o controle por quê? Ficar com medo por quê? Jesus está no barco, está no comando. Ele não vai deixar você morrer. Meus amados, perceba bem, todos tinham visto, porém ficaram apavorados, mas logo ele disse: coragem, sou eu. Você já pensou? Jesus dizendo ao teu ouvido esta noite: coragem, sou eu. Josefa Gama, coragem, sou eu. Josefa Pedro, coragem, sou eu. Cícero, coragem, sou eu. Meu Deus, parece que eu consigo escutar esta noite Jesus afastando do seu coração todo o medo, todo pavor, toda angústia, toda assombração, todo desânimo, toda ansiedade. Eu parece que sinto e vejo ele se manifestar. Abre os olhos direitos e vê se tu não vê Jesus vindo ao teu encontro esta noite. Essa madrugada eu estava conversando comigo mesmo e pedi perdão a Jesus. Porque tem hora que o joelho reclama, o quadril reclama e eu reclamo. E Jesus, por mais que ele seja paciente, eu não tenho o direito de reclamar. Por mais que Jesus seja paciente, eu não tenho direito de lamuriar. Eu preciso jogar o meu coração nos pés de Jesus, e sem eu precisar falar, a Bíblia diz que ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Aí tem um povo que gosta de dizer: não, a gente não chora. É melhor chorar e ter Jesus enxugando os seus olhos, vindo ao teu encontro, do que deixar esse coração duro do jeito que está. E essa pedra precisa ser usada a dinamite de Jeová para amolecer. Ah, como é bom chorar. Se você soubesse os benefícios que o choro tem, chorando na presença de Deus, deixar bem claro isso. Perceba. Eu não vou fugir da mensagem. Todos tinham visto e ficaram apavorados, mas ele disse: não tem, mas sou eu. Ele subiu no barco, juntando-se a ele, o vento cessou, mas os discípulos ficaram mais espantados. Jesus encurtou o caminho, andando sobre as águas. Esse é um ponto. Segundo ponto, Jesus veio numa hora que ele não esperava. Terceiro ponto, Jesus veio e percebeu que o vento estava vindo contra eles, e eles nadando contra a maré, ou navegando contra a maré. Quinto ponto, Jesus reconheceu a eles, mas eles não reconheceram Jesus. Sexto ponto, só conheceram Jesus depois que ele falou. Sétimo ponto, eles ficaram apavorados, assustados, assombrados, espantados com Jesus dentro do barco. Meu Deus, é como disse o pastor Jaziel Gomes: cambada de frouxo. Tudo bem, não conheceram Jesus, era de madrugada, ficaram apavorados, estavam sem Jesus no barco, estavam apavorados com medo, porque o vento estava vindo contra, achavam que ia morrer, ok, mas depois que Jesus se aproxima, automaticamente, ninguém nem pediu, Jesus automaticamente: se eu vou mostrar a eles quem sou eu. Aí com os pés enxutos, provavelmente,
Jesus tira o pé da água, bota dentro do barco, o vento se acalma e eles continuam com medo. Isso se chama trauma, pavor excessivo mediante circunstância que já passou, mas você já viveu tanto com aquele problema, aquela luta, aquela situação, que mesmo o problema tendo sido resolvido, Jesus já solucionou, mas o vício daquele problema te faz acreditar que você vai ficar incurável naquela situação, que aquela situação não vai ser resolvida na tua vida. Jesus já resolveu, mas você não percebeu. Jesus já está no barco, mas você continua com medo. Jesus já disse, não tem, mas sou eu, mas você está perturbado. E aí? Entenda até quando você quer que Jesus faça mais o quê? Ele já está com você dentro do barco. Ele já mandou o vento acalmar, o vento acalmou. Aliás, ele nem mandou. Ele só entrou no barco, o vento já percebeu que era ele. Disse, epa, peraí, aqui é o dono do universo. Deixa eu ficar quieto antes que ele me dê uma outra repreensão, como deu da outra vez. A gente se apavorar com Jesus no barco é uma falta de controle absurda. Jesus no barco é para você descansar. Os discípulos, em vez de agradecer pela bênção que tinham recebido, primeiro, não perceberam que o vento tinha acalmado, porque senão não tinha ficado perturbado, mesmo com Jesus no barco. Segundo, ficaram espantados com aspas, fantasma, e não perceberam que o mestre estava ali ao vivo e a cores. Terceiro, com Jesus no barco, eles continuaram com medo. Um absurdo. Porque eu ainda temos medo de uma situação que Jesus já disse, eu vou resolver, estou com você, estou no teu barco, estou contigo, não te abandonei, não te desampararei, não vou te deixar sozinho. Por que você está com medo? Ah, pastor, o médico disse que, você está de brincadeira. O médico disse que o quê? A última palavra não vem dos homens, vem de Deus. A última ordenança não vem de baixo, vem de cima. Jesus é quem dá a última palavra. A gente precisa entender isso. O mestre está no barco. E quando às vezes eu paro para pensar que eu reclamo tanto, oro tão pouco, peço muito e agradeço pouco. Aí chego diante de Deus, eu sinceramente eu fico muito impaciente quando eu percebo que o mestre não era reconhecido nem lá pelos discípulos em Marcos 6, nem lá pelos discípulos no caminho de Emaús, nem na outra situação lá em Mateus, quando os discípulos olham e dizem, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Discípulos. Mas pastor, por que o senhor está focando nisso? Porque aquele discípulo não é diferente nem de mim nem de tu. Aquele discípulo não é diferente nem de mim nem de você. Quantas vezes nós saímos de um culto como esse de hoje e dizemos, não, eu acredito na vitória, eu creio que vai ter virada, eu creio que Jesus vai mudar a situação, eu creio que Jesus está no meu barco. Só basta uma madrugada, uma noite e um dia. E aí, irmão? E aí, irmão? Como é que está aí, rapaz? Não sei não. Mas, irmão, viu o senhor do culto, a senhora animada, o feliz, e o outro aí? Mantenha a sua fé acesa. Levíticos capítulo 13 diz que a chama não se apagava no altar. Ei, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa o fogo aceso na sua vida, deixa o ânimo aceso na sua vida, deixa o vigor aceso na sua vida, deixa a esperança acesa na sua vida, deixa a fé acesa na sua vida e não permita que nada apague. Não. Jesus está no barco, Jesus está no barco, Jesus está no barco. Se você soubesse o quanto Jesus deseja
que você e eu acreditamos mais nele, depositamos mais fé nele, geremos mais intimidade com ele. Os discípulos deram vários sinais que não conheciam Jesus. Quando ele multiplicou os pães, Jesus manda chamar o menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí o discípulo diz o quê? Tem aí um menino que tem aí uns pãezinhos, peixinhos, mas o que é isso? Para tanta gente. Conhecia Jesus? Não. Quando a mulher as crianças queriam chegar perto de Jesus para receber algum milagre, alguma bênção, o que era que os discípulos iam fazer? Não, vamos deixar não. Quando a mulher do fluxo queria chegar perto de Jesus para receber o milagre, vamos pedir. Os discípulos literalmente demonstraram desconfiança, incredulidade em Jesus. Aí depois que Jesus fazia o milagre, disse: esse é o nosso mestre, esse é o cara. Mas só depois do milagre. Não, isso não atrai a atenção de Jesus. O que atrai a atenção de Jesus é você agradecer, comemorar como se já tivesse recebido, saber que ele pode resolver, por mais que ele não queira resolver da forma que eu quero. Eu vou continuar crendo que ele é Deus, resolvendo como eu quero ou não, fazendo como eu quero ou não, fazendo como eu penso ou não. Ele é Deus, ele que continua sendo Deus e não vai deixar de ser Deus, e eu vou continuar dependente dele, independente se eu entendo o que ele fez ou não. Só isso. Os discípulos eram literalmente desconhecidos com relação de Jesus para eles, não, com relação deles para Jesus. Tanto é assim que tudo deixou Jesus sozinho lá no Getsemane. Tanto é assim que Pedro negou, tanto é assim que Judas vendeu, tanto é assim que, se você for olhar o histórico dos discípulos, meu Deus, os irmãos eram filhos do trovão, temperamento lá em cima. Pedro, sanguíneo até o limite. Tiago, um tanto colérico. Bartolomeu, era mais calmo. Vá olhar o temperamento dos discípulos, você vê que raça Jesus escolheu. Eu no lugar de Jesus, não escolheria quem ele escolheu. Eu no lugar de Jesus, minha mãe 3, não escolheria eu. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque se nós não nos escolheríamos, mesmo Jesus sabendo, Pai, o meu defeito, o seu defeito, as suas falhas, as minhas falhas, ele disse: você não presta não, mas é você que eu quero. Você não vale nada não, para os outros, mas para mim vale. Você, ninguém quer não, mas para mim eu derramei sangue por você, comprei você, paguei você, você vai ter vida eterna comigo, você é meu, eu quero você. Rapaz, é privilégio, não é pouco não. Você é de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você tem fôlego dado por Deus, e é o fôlego de Deus. Por isso que eu digo que a gente vai voltar de onde veio, porque a gente veio do céu, que a gente veio receber vida através do fôlego que Deus deu a gente. Deus não fez assim na narina de Adão, não. Então a gente veio de cima, vai voltar lá para cima. Mas eu não creio não. Me desculpa, respeito, mas a Bíblia diz que é assim que é. Deixa eu terminar, que a hora já está avançando. Não deixe, nem a partir dessa semana, não deixe que a dúvida faça você desacreditar que Jesus está no seu barco. Não deixe que a insegurança, a desconfiança, a falta de fé, a falta de esperança faça você entender que você é alguém isolado no mundo e sozinho. Não! Você tem Jesus contigo. Ele está te vendo. A vista dele alcança muito melhor do que a da águia. A vista dele é muito melhor e são como chamas de fogo. Jesus está me vendo, Jesus está te vendo. O problema é que a gente não está percebendo ele, mas ele está vendo a mim e a você. Descanse. Eu essa semana resolvi uma questão em Maceió. E o Júnior Mano quer perder as estribeiras, ficar inseguro.
Mas o Júnior crente diz: você prega e vive o que prega, ou você prega e não vive o que prega? Não, eu só posso pregar se eu viver o que eu prego. Então, perturbação, tchau. Incômodo, tchau. Insegurança, tchau. Perceba, eu estou com cara de preocupado e machista. Fala a verdade. Não! E o resultado da situação? Não sei. Amanhã que eu vou saber. E como vai ser? Se for assim, tá ótimo. E se for assado? Excelente. Porque, independente de como seja ou não seja, Deus está no comando. Aí, Jesus resolve de um jeito que eu acho que não devia ser assim. Aí eu vou chegar para Jesus em oração e dizer: mas Jesus, não é possível. O Senhor fez assim. O barro pode dizer: orelha, irmão Renilson, por que me fizesse assim? Pode? A Bíblia diz que não. A orelha pode dizer: a mão, eu não preciso de ti. Não. Você já pensou que Deus é tão perfeito? Você já pensou como a gente não pode questionar Deus? Olha, imagina aí, já pensou se onde a tua orelha esquerda fosse o nariz e onde é o teu nariz fosse a orelha? É um negócio estranho na beleza, não? Já pensou se no lugar da boca fosse os pés e no lugar dos pés fosse a boca? Coisa estranha, né? Deus é perfeito, fez a minha, você é perfeito. Nós não devemos questionar nada, tanto no que ele faz, tanto no que ele fez, tanto no que ele vai fazer. Mas eu não queria, eu acho que... Quem é o Júnior na fila do pão? Tem alguém que olha para mim e diz: se fosse eu estava reclamando. Eu até hoje não entendi. Eu disse: bem-vindo ao time, eu também não. Mas o que Deus faz não é para você entender, é para você aceitar. Por que, pastor? Isso é. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus diz amém. Então, não reclame, tudo contribui para o teu bem. Pai, te louvamos e agradecemos o teu nome. Agradecemos o teu nome e te louvamos porque nós sabemos que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor faz, que o Senhor é o Deus que não nos deixa só, apesar de nós acreditarmos que estamos só. O Senhor é nosso melhor amigo, como diz o hino 198. O Senhor é o amigo certo das horas incertas, como diz os canarinhos de Cristo. O Senhor é o companheiro de todas as horas. O Senhor está conosco todo dia, o dia todo. Não nos deixe, não nos abandone, não nos desampare. Nós sabemos que o Senhor não vai fazer isso. E se alguma vez nós tentarmos sair de debaixo da tua direção, nos conduza, Senhor, pelo caminho segundo a tua vontade. Te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu nome por essas bênçãos. Que esta semana esses irmãos, essas irmãs, esses jovens, esses adolescentes possam receber bênçãos dos céus, famílias aqui em Sete Casas abençoadas, Senhor. E quarta-feira nós possamos estar aqui estudando, meditando, perguntando, respondendo, entendendo a tua palavra. Pai, nos dá uma semana de vitória e que se afastem de nós todo mal, se afaste de nós toda inveja, toda mentira, toda ansiedade, todo pavor, todo medo, toda insegurança, porque o Senhor está no nosso barco, crendo nisso, acreditando nisso, aceitando isso, sabendo que nós estamos guardados por anjos. Nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que as duas consolações do Divino Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, onde você for, de onde você vier, onde você chegar, em nome de Jesus. E você diz: quarta-feira estaremos aqui louvando ao Senhor Jesus. Obrigado a todos os irmãos que participaram, que cantaram, que adoraram, os que vieram. Quarta, sexta, domingo, aqui para a glória de Deus. Carol! Foi bem. Não, foi bem. Pode estar aí, Marco. Pode estar, eu vou mandar para você.